Olá a todos, estamos começando mais uma aula do canal SoAuto, e convido você a assistir uma nova série de vídeos. Nessa série ou playlist, nós vamos falar sobre o consumo de energia elétrica, e de início vamos começar pelo consumo dos componentes de automação. Por exemplo, quanto consome uma lâmpada inteligente e um sonoff? Quando eles estão apenas energizados pela rede elétrica? Você sabe? Eu também não. Brincadeirinha, mas vamos ver esse primeiro vídeo e vamos conseguir aprender. Depois desse vídeo, nós pretendemos continuar com essa abordagem, com novos componentes de automação. E vamos misturar alguns aparelhos elétricos de uma residência. E vamos saber qual é o custo total de sua energia elétrica mensal. Depois vamos estender também para a indústria. Calma, claro que não esquecemos a nossa promessa da placa analógica de CLP, movimentando uma válvula proporcional. E também o encoder usando a partida rápida do CLP. Todos os componentes já estão disponíveis. Só precisamos organizar nosso tempo para editar esses vídeos específicos sobre CLP. Então, enquanto você aguarda, aproveite e assista essa série junto com os outros. Sobre consumo de energia elétrica, vai agregar mais conhecimento para você. Vamos começar medindo as variáveis elétricas do sonoff. Então a tensão elétrica é 120 volts, a corrente elétrica é 0,01 ampere. Portanto, a multiplicação da tensão e da corrente elétrica vamos obter 1,2 watts. Se multiplicarmos isso por 24 horas vamos ter um total de 28,8 watts. E em 30 dias, vamos ter um consumo de 864 watts por mês. Ou 0,864 kWh. Considerando 1 kWh custa aproximadamente R$ 0,65. O custo de um sonoff para energia elétrica é de aproximadamente de 0,56 centavos por sonoff instalado. Portanto, se tiver 10 cômodos para controlar, custo será de R$ 5,60 por mês. Quando colocamos a tomada inteligente da Nova Digital com o detector de consumo, percebemos que devido à corrente ser muito baixa, o medidor praticamente ignora o valor, não mostrando valor algum em seu aplicativo. Vamos agora para o próximo componente. A lâmpada inteligente. Primeiro vamos acrescentar a lâmpada inteligente junto com o sonoff. Neste momento a corrente elétrica é de 0,036 amperes porque a lâmpada está ligada. Então Alexa, quando desligamos e deixamos apenas a parte eletrônica da lâmpada ligada, a corrente passou para 0,014 amperes. Então vamos medir apenas a lâmpada agora. E a corrente elétrica passa a ser 0,006 amperes. Usando o mesmo cálculo usado no sonoff, multiplicando a tensão pela corrente, vamos ter uma potência de 0,72 watts. Multiplicando por 24 horas vamos obter 17,28 watts-hora e se multiplicar por 30 vamos ter um total de 518 watts-hora em um mês. Ou 0,518 kWh, e considerando o kWh no valor de 0,65 centavos, vamos ter um custo de 0,34 centavos. Portanto, se tiver 10 lâmpadas o custo pode ser R$ 3,40 por mês. Usando a tomada inteligente. Quando a lâmpada estava ligada apresentou uma corrente de 37 mA, que convertendo para amperes dá 0,037 amperes. Uma diferença de 0,001 amperes, ou seja, o multímetro estava medindo 0,036 amperes. Mas no momento que desligamos a lâmpada o medidor novamente ignora o valor da corrente, por considerar um valor muito baixo. Agora se você tem um micro-ondas e quer ver quanto será o seu consumo de energia quando está apenas ligado na energia mas não está em uso, a medição é a seguinte. A corrente medida foi de 0,018 amperes, multiplicando pela tensão de 120 volts, podemos calcular uma potência de 2,16 watts, em 24 horas um total de 51,84 watts no mês vamos obter 1.555 watts-hora. Ou seja, 1,55 kWh. Considerando quilowatts, hora 0,65, o gasto é de R$ 1 por mês. O próximo aparelho da NET TV,
Não foi preciso medir a corrente, a tomada inteligente já conseguiu fazer a leitura porque considerou o valor alto, a potência de 9,9 watts, considerando 24 horas ligado chegamos a um valor de 237,6 watts por hora. Multiplicando por 30 dias chegamos a 7.128 watts-hora. Ou seja, aproximadamente 7,13 kWh, considerando o kWh no valor de 0,65, o gasto é de R$ 4,63 no mês. Estou muito contente que você ficou até o final, vai aprender muito mais se continuar assistindo essa série, você vai poder analisar o seu consumo de energia, e diante dos valores, cabe a você decidir qual será a melhor forma de economizar. Ainda temos também outras variáveis surpreendentes, que vai conhecer nos próximos vídeos. Até o próximo vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ver o próximo vídeo dessa série ou de CLP. E entre também na comunidade para dar sugestões. Até logo, tchau!